Olá pessoal, bom dia a todos vocês, obrigado a cada um de vocês que me acompanham neste instante aqui junto ao tutorial. Para quem não me conhece ainda, eu sou Luciano Viana, sou um autodidata e sou curioso em relação a esse programa de computação gráfica que é o Blender 3D. Eu queria apresentar para vocês aqui um recurso bem interessante que se encontra nas últimas versões do Blender, que vai permitir com que você trabalhe de forma melhor alguns efeitos de pelo ou de cabelo, como podemos chamar. Tá? Eu queria mostrar esse recurso que é baseado na tecnologia do Geometry Nodes e apenas para que vocês conheçam o recurso e a partir daí vocês possam se aprofundar um pouco mais sobre como usá-lo. Eu vou entrar com esse modelo no modo Edit Mode. Veja que a malha dele é uma malha bem simples, né? Então eu vou dar um giro e vou selecionar alguns pontos aqui que é onde eu vou utilizar para fazer o nosso couro cabeludo do personagem. Então eu vou clicar aqui em cima na opção Face Select e vou selecionar essa face daqui. Com essa face selecionada eu vou dar um giro e vou buscar um outro ponto aqui com Shift e o Ctrl pressionado, clique esquerdo. Notem que eu consigo selecionar um conjunto de faces e fica essa brecha aqui. Então eu vou usar a ferramenta Círculo, vou usar o atalho C e vou passar com o clique esquerdo do mouse nessa área para que ele também selecione. Eu vou sair da ferramenta, giro, C novamente, seleciono essa parte. Eu vou chamar essa parte aqui de couro cabeludo. Só que eu não quero usar o personagem, então eu vou fazer uma duplicata dessa área usando Shift D. Tá aí a duplicata. Vou dar o ESC para ela voltar à posição original. E vou separá-la do nosso objeto modelo. Vou usar a tecla P. E vou usar o Selection. Repare que ele cria aqui um segundo objeto, do qual eu posso colocar como se fosse o couro. Agora eu vou sair para a área Object Mode. E posso nesse momento aqui ativar a opção de ocultar o modelo e vou deixar apenas o couro, que é onde eu vou querer mostrar para vocês o efeito que a gente pode utilizar para criar fios e cabelos junto a um personagem. Neste exemplo, uma das formas que eu tenho para poder gerar um sistema aqui de pelos para simular um cabelo no personagem seria com essa malha aqui selecionada, vindo nas propriedades à direita, clicando em Particle Properties. Aqui eu gero um sistema de partículas, ele já traz um nome automático, do qual, se eu quiser, eu posso alterar aqui e colocar o nome como cabelos. Só que esse sistema de partículas, se eu der o player, ele vai emitir partículas. Eu não quero isso, eu quero que ele emita pelos. Então eu mudo aqui para o hair. Veja que ele cria uma quantidade de fios, simplesmente eu posso diminuir o tamanho aqui em hair length, tá vendo? E aqui eu poderia também, na emissão, aumentar o volume para 5.000. E aqui eu tenho uma quantidade maior de pelos que vai simular como se fosse um couro cabeludo. De repente eu venho aqui, seleciono o Advanced e eu vou ver que existe uma opção chamada Hair Dynamics. Se eu ativá-la, dando play, vocês vão ver que esses fios vão cair como se tivesse uma força gravitacional sobre eles. Como se fosse um fio de cabelo normal. Desculpe aí porque a máquina é um pouco lenta, tá? Então, se eu trouxer para cá o nosso rosto humano, vocês vão ver que eu tenho como se fosse um cabelo junto ao personagem. Agora, selecionando o sistema que eu gerei de fios aqui, eu simplesmente posso vir nessa opção de modos. Vocês vão ver que existe aqui o Particle Edit. O que é isso? Selecionando, vocês vão ver que eu tenho como fazer alguns efeitos possíveis. A exemplo de pentear o fio, suavizar, de adicionar mais fios no local aí junto a essa malha, torná-lo mais comprido e de cortar também. Então eu posso usar qualquer artifício desse usando as partículas para gerar o modelo que eu quero de fios de pelo aqui junto ao personagem. Mas eu vou esquecer isso aqui agora, porque o que eu quero mostrar a vocês é bem simples, tá, pessoal? Eu vou excluir esse sistema de fios aqui. Vou vir aqui em cima em Edit,
vou clicar na aba de preferências do programa, vou clicar em Addons e vou pesquisar na lupinha a palavra Extra. Notem que vão surgir dois addons que eu já habilitei. Caso você não tenha habilitado, vocês clicam aqui nessa caixinha que está à esquerda. Entre eles está o de curvas Extra Objects, para poder funcionar com o recurso que se encontra nas versões atuais do Blender. Poderia selecionar o couro cabeludo, vir aqui em curvas e veja que quando eu ativei aquele Extra Object, vocês vão ter aqui, ó, essa opção chamada Full. Eu não vou, por enquanto, acioná-la, porque eu quero mostrar a vocês também que se vocês vierem aqui em Object, vierem na opção Quick Effects, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, uma opção de gerar um sistema de pelos de forma automática. Então, se eu clico aqui, ó, note que ele já gerou para mim, nesse couro cabeludo, um efeito de fios. Se eu vier aqui no modo, vocês não vão encontrar aquela aba denominada Edit. Mas se vocês entrarem, ó, no modo Sculpt, vocês vão perceber que eu tenho as ferramentas que vão me permitir fazer alguns tipos de efeitos junto ao pelo. A exemplo de adicionar mais, de deletar, de tornar mais denso o local, de pentear também. Ó, eu posso pentear esses fios que estão aqui. Se eu passar o pente, eu vou pentear alguns fios desses. São muitos, tá, pessoal? Voltando ao Object Mode, vou dar o Ctrl Z. De que outra forma eu teria de gerar esse mesmo efeito de fio junto ao personagem, não usando o Quick Effects? É só vir no Add, no Extra Curve, que eu adicionei, denominado Fur. Com a malha selecionada, clicando em Fur, eu vou ter o mesmo efeito que eu tive lá com o Quick. Aí vem algo legal nessas versões que eu queria apresentar para vocês. Se vocês olharem e clicarem aqui nos modificadores, vocês vão ter, ó, uma diversidade de configurações que vão permitir esse efeito que vocês estão vendo aqui. Cabe conhecer cada uma delas para tentar fazer algumas alterações. Por exemplo, a densidade aqui, eu estou com 160 mil fios aproximadamente. Se eu deixar aqui em 10, olha o que é que acontece. Vou ter um fio apenas, ó, do cabelo. Se eu escolher 10 mil fios, mas se eu deixar com os 160 mil fios aqui na densidade, eu vou ter aquele volume praticamente igual àquela condição inicial quando eu apliquei o efeito. Eu não vou explicar para vocês cada detalhe desse aqui, porque demanda de muito tempo para explicar cada um item desse. Eu queria que vocês notassem que esse recurso, se vocês vierem aqui embaixo e modificarem esse painel para o modo Geometry Node Editor, vocês vão ver que ele é baseado, ó, no recurso de nodes. Ele já criou para vocês um sistema de geometria de nodes para fazer o efeito que vocês estão vendo aqui. O que eu queria mostrar para vocês é que aqui, se vocês mudarem esse painel de baixo para o painel chamado Asset Browser, que traduzido significa o navegador de ativos, vocês vão ver que nas versões atuais ele vai trazer para vocês um conjunto de efeitos já em modo ativo para que vocês utilizem e apliquem diretamente no pelo que vocês jogaram sobre a malha ou sobre algum personagem. Por exemplo, quiser esse efeito aqui, ó, Clamp, que imita assim uma espécie de moita, vocês podem clicar com o botão esquerdo, arrastar e jogar em cima do sistema de pelo gerado. Olha o que é que vai acontecer. Ele já muda a forma automática do efeito de pelos. E aqui vocês podem alterar os parâmetros para criar efeitos distintos nesse recurso aqui de fios de cabelo. Eu vou dar o Ctrl Z para voltar os fios à condição anterior. E eu quero usar esse modo aqui, ó, o misturado. Então eu seleciono ele e jogo aqui em cima. Eu tenho outro efeito de sistema de fios aqui. Aí o que é que eu poderia fazer depois? Eu poderia depois entrar no modo em Sculpt. Vocês vão ver que eu tenho a condição de pentear esses fios para deixar o personagem do jeito que eu desejo. Alguns desses nodes aqui vocês vão conseguir fazer efeitos diretos,
Alguns desses outros vão funcionar na medida que vocês utilizam os recursos via o Geometry Nodes. Então é só para deixar vocês atentos em relação a essa novidade. Fica então a ideia, bom proveito e até um próximo vídeo.